1 Crônicas 29, até o verso 9. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármores, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém. Pai, ouvimos a tua palavra, uma parte dela, e toda ela é inspirada, nos foi deixada para ensino, para que nós possamos nos submeter aos seus ensinamentos, Pai. E agora queremos entender aquilo que lemos. Queremos, Senhor, viver de acordo com os princípios aqui apresentados. Para isso, Senhor, abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, essa manhã a viver de acordo com ela, que ela possa transformar o nosso entendimento, Pai, e que nós possamos dar ouvidos à Tua voz. Eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, clamando pela unção do Teu Espírito, para que debaixo deste poder a Tua palavra seja anunciada e quebre as barreiras de entendimento, as resistências, as distrações, para que todos nós possamos sair daqui alimentados com a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse texto da primeira carta, do primeiro livro de Crônicas, Davi está conclamando o povo a um momento histórico importante para o povo de Deus. O templo estava sendo construído, estava iniciando a sua construção. Era o projeto de início da construção do templo que depois seria concluído por Salomão. Ele estava para ser concluído, construído, e Deus estava procurando, no meio do seu povo, corações dispostos e liberais para sustentar aquele empreendimento, para sustentar aquela obra. Esse é o contexto da mensagem que nós lemos aqui. Davi fala ao povo, ele como rei, dá o exemplo também, dizendo que trouxe do seu tesouro particular, colocou ali para a construção daquela casa, e ele fala ao povo, incentiva os líderes a fazerem da mesma forma e faz uma chamada ao comprometimento de toda a nação
com aquele projeto, com a construção daquele templo. Mas uma coisa que chama muita atenção, e é onde eu quero focar a mensagem dessa manhã, está no versículo 5, quando Davi diz assim: ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e toda obra de mão dos artífices. Agora presta atenção no que ele diz. Ele faz uma pergunta: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Essa pergunta de Davi é que tem muito para nos ensinar essa manhã. Ensinar para nós a postura que nós devemos ter como povo de Deus em relação à oferta, em relação à nossa participação nos projetos de Deus. A pergunta de Davi é bem propícia, porque ele deixa essa decisão a cargo de cada pessoa, individualmente, responder à pergunta do rei. Ele pergunta: quem está disposto? Qual é a sua disposição para essa obra, para esse momento crítico? Então, uma coisa que a gente conclui daí é que a obra de Deus, ela exige de nós disposição. É uma questão interna que eu devo responder a mim mesmo. Quem está disposto? Eu estou disposto. Dessa palavra derivam várias outras. Disponível. Eu estou disponível para essa obra. Eu me disponho a essa realização. E essa disposição, segundo nos diz a Bíblia e nos ensina em várias partes das Escrituras, ela deve ser de boa vontade. Ela não é uma imposição. Ela não pode ser encarada como uma obrigação. Ela é de boa vontade do coração. Lembra que Deus nos deu livre arbítrio? O que quer dizer isso? Liberdade de exercer a nossa vontade. Então, Davi, ele não manda as pessoas contribuírem. Ele faz o que ele acha que deve fazer e ele lança uma pergunta: quem está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? É isso que deve basear todo o nosso relacionamento com Deus. Essa disposição do coração liberal de fazer a obra de Deus de boa vontade. Em todos os sentidos que a palavra, que essa expressão obra de Deus possa ter para você. A obra de Deus se faz contribuindo, a obra de Deus se faz de várias maneiras, através do nosso trabalho, através da nossa disponibilidade, vem de disposição também, não é? Através de nós estarmos disponíveis para Deus, tudo isso implica na obra de Deus, mas tudo isso deve ser feito de boa vontade. A obra de Deus é feita por pessoas dispostas. Não é feita por pessoas que se arrastam, que fazem por sacrifício, que fazem porque estão movendo como se fosse uma pedra. Não, Deus está procurando pessoas dispostas, pessoas disponíveis para realizar através delas a sua vontade. Veja, Deus realiza através de nós a sua vontade. Quando Deus permitiu que o templo fosse construído, ele se tornou vontade de Deus. A Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É verdade, porque nenhum templo pode conter Deus. Deus não cabe em nenhuma casa, em nenhum lugar. Você consegue imaginar o Senhor do Universo caber dentro de algum lugar físico? Se Deus não está limitado por nenhum espaço físico, mas Deus permitiu e ordenou que a sua casa fosse construída. Então havia um propósito de Deus para aquela construção. E para trabalhar naquela obra, seja lá de que forma fosse, haveria que ter uma disposição em cada coração, uma vontade de fazer. Então, nada no reino de Deus, e aí a lição para nós, pode ser feito de má vontade. Olha, eu fiz.
mas eu não estava nem um pouquinho com vontade de fazer. Mas eu tinha que fazer, então eu fiz. Se eu não fizesse, o que iam pensar de mim? Se eu não estivesse, o que iam dizer? Então as motivações são várias outras, menos a disposição do próprio coração. E não é assim que se faz a obra de Deus. Ou a obra de Deus é feita com a disposição, ou ela passa a ser um peso, um fardo, uma mera obrigação. E não é esse o conceito que Deus está nos apresentando aqui. Tudo que se faz para Deus deve ser feito de boa vontade. E a boa vontade, ela é motivada pelo amor. As ações de Deus foram todas motivadas por amor. Porque Deus criou o homem, motivação foi amor. Porque Deus decide salvar o homem, a motivação foi amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então veja, a motivação de Deus é o amor. A minha motivação, a sua motivação para fazer qualquer coisa dita para Deus deve ser o mesmo amor. E quando eu faço por amor, não faço por obrigação, não faço por salário. Pensa nisso? Ora, você trabalha por salário. Se você puder amar o que você faz, melhor ainda. Concorda? É muito bom quando você ama o seu trabalho e ama o que faz. O trabalho nem parece trabalho, não é verdade? Mas necessariamente você não é obrigado a amar o que você faz. Se você precisa de dinheiro, você tem que trabalhar e receber no final do mês, mesmo sem amar o que faz. Mas para Deus não é assim que funciona. Eu só posso fazer alguma coisa para Deus por amor, de boa vontade. Não por prêmio, não por recompensa, não por salário, não por nenhum outro tipo de motivação. E na igreja não pode ser diferente. Se lá no Antigo Testamento, em que as pessoas não tinham o menor conhecimento como nós temos hoje, veja, aquele homem lá era primitivo, Davi ainda era um homem primitivo. Hoje nós temos uma intimidade com Deus maior do que a de Davi. Você acredita nisso? Você diz assim, poxa pastor, mas como Davi escreveu tanto salmo, Davi foi um homem de Deus, Davi fez isso, fez aquilo, mas ele não conhecia a graça de Deus. Ele ainda tinha o véu que separava. Ele ainda não tinha pleno acesso a Deus. Davi tinha momentos com Deus. Mas o Espírito Santo não era habitação permanente em Davi. Em nós é. Parou para pensar nisso? Nós temos livre acesso, o véu foi rasgado, não existe mais santo lugar e santo dos santos separado. Agora é tudo uma mesma coisa para nós. A igreja tem privilégios que Davi não tinha, embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Ora, será que nós não deveríamos ser mais do que Davi? O que você acha? Então, esse princípio para a igreja é ainda mais evidente. Deus está procurando homens e mulheres dispostos. Por isso, Jesus ensinou que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Como eu disse outro dia, se Deus procura o verdadeiro é porque existe o falso. Sempre que a Bíblia diz, olha, Deus está querendo o verdadeiro, é porque certamente existe a possibilidade do falso. Como é que se pode ser um falso adorador? Ora, eu posso fingir o que eu quiser fingir. Eu posso fingir sentimentos, eu posso fingir motivações, eu posso fingir. O que a gente quiser, a gente é capaz de fingir. É ou não é, irmãos? Então, existem falsos adoradores, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Então, na obra de Deus, na igreja, Deus está procurando homens e mulheres dispostos, disponíveis para fazer as coisas por amor e não por mera obrigação. Quem está disposto hoje a ser liberal para Deus? Essa é a pergunta de Davi que está ecoando nos nossos corações. Quem está disposto hoje a ser liberal para Deus? Trazer ofertas liberalmente, foi o que ele disse. Quem está disposto hoje a agir desta forma? E veja uma ênfase que Davi dá aqui no hoje. Tudo que ele diz nessa frase é importante. Primeiro, quem está disposto? Se não tivesse o hoje, a gente costuma fazer muitas promessas. Eu tenho meu coração disposto para Deus.
mas hoje não dá. Que hoje eu estou ocupado, hoje tenho umas coisas para fazer, eu tenho uns compromissos em casa. Você já ouviu essa história? Alguns chegaram para Jesus dizendo isso. Jesus os chamou, ele disse, não, deixa primeiro eu resolver umas coisas lá em casa, deixa primeiro eu dar um jeito nos comércios. Jesus disse, não, não é depois, é hoje. O dia e a hora é agora. Irmãos, uma prática de vida que eu deixo para você como conselho, tudo que você deixa para depois, você acaba não fazendo. Tem que fazer, faz agora. Jesus disse isso até a Judas. Judas, o que você tem que fazer, faz logo. Antes que você desista. Se você não faz o que tem que fazer na hora, depois vem a moleza. Diz assim, ai, meus quartos, minhas salas, minha cozinha, está tudo doendo. Depois eu faço. Outro dia eu arrumo aquele armário. Está até hoje uma zona. Está ou não está? Eu sei que está. Porque você deixou para depois. Então a frase de Davi é bem completa, porque ela veio de Deus para nós. Você crê? Não veio de Davi, veio de Deus. Davi foi um instrumento. Então ele diz, se você está disposto hoje, porque tudo que você deixa para depois, não acaba não fazendo. Então, boa intenção, o inferno está cheio. É preciso realizar e não apenas ter a intenção de fazer. Porque quantas coisas a gente teve intenção de fazer e nunca fez. E na intenção parece que a gente se recompensa, diz assim, não, mas eu tenho vontade. Eu queria muito servir a Deus. Aí o discurso fica bonito, né? Parece que a gente atrai um sentimento bom para nós. A gente fica bem na fita para as pessoas. Mas Deus não lida com vontades de fazer um dia. O que importa é quem fez naquele momento. Quem realmente fez. Não é, irmãos? Jesus certa vez contou uma história que você deve conhecer, daqueles que diziam para ele assim, olha, eu vou fazer. E não faziam. E outros chegaram para Jesus e disseram assim, não vou fazer. Mas depois, arrependidos, faziam. Quem que foi louvado nessa história? Quem disse que ia fazer e não fez? Ou quem a princípio disse que não, mas depois fez? O louvado foi aquele que fez. Então essa é a lição que Jesus está nos dando. Não adianta ter intenção de melhorar. Eu preciso melhorar hoje. Não adianta dizer que um dia eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso fazer agora. Então, muitos pensam em fazer, mas nunca realizam. Pensam, planejam até, mas não fazem. E aí a pessoa diz assim, um dia eu serei um marido melhor. Mas não é, o dia de ser um marido melhor é hoje. Enquanto isso, tua mulher e teus filhos estão sofrendo. Os homens não dizem um amém agora. O dia de ser uma mulher melhor, agora para vocês. Que dia é? É hoje. Não é depois. Porque depois acaba o casamento, depois termina, depois estraga. Tudo que a gente deixa para depois, não faz. Aí diz assim, mas Deus sabe que eu queria. Mas não fez, Deus sabe, mas não sei, não fez. Então não conta ponto, não marca gol. A hora de fazer, irmãos, é agora. Talvez você na sua vida profissional não dê certo, você diz assim, um dia eu vou ser um profissional melhor. Esse dia nunca chega. Você nunca estuda, nunca se especializa, nunca pesquisa, nunca faz. Aí um dia, você vai cair do céu uma qualificação para mim? Ou eu vou lutar por ela? Um dia eu vou fazer um curso de inglês, nunca faz. Não adianta pensar e a gente se conformar que eu tenho planos. Mas os planos não importam, o que importam são as realizações. Dá para entender isso? Na obra de Deus, o mesmo princípio se aplica. É por isso que tanta gente tem arrependimentos, por isso que tanta gente tem traumas, tem remorsos. Um dia eu vou ser um filho melhor, aí o pai e a mãe morrem, aí vai chorar no caixão. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu não dei a atenção que eu tinha que ter dado.
eu não dei aquele bom dia, aquele abraço. Aí não dá mais. Não é um dia, é agora. Um dia eu peço perdão, você viu ontem aqui o culto? Um dia eu vou pedir perdão, um dia eu vou fazer as pazes. Aí o tempo passa e não faz. O tempo é hoje. O dia é agora, a disposição é hoje. E a mesma coisa eu digo na obra, um dia eu vou ser um crente fiel. Um dia eu vou dar mais tempo para Deus. Um dia eu serei fiel. O dia nunca chega, porque os problemas vão e vêm. Ontem você ouviu a Luísa falando aqui. Um dia eu vou dar o dízimo. Nunca vai dar. Porque quem não é fiel no pouco, não é no muito e vice-versa. A Bíblia diz ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, se você não dá quando o salário é pequeno, não vai dar quando o salário for alto também. Porque, na verdade, todo mundo dá a mesma coisa. Dízimo é 10%. Então, não tem pequeno nem grande. O salário pode mudar, mas o dízimo acompanha, porque ele é uma porcentagem. Então, quem não dá quando é pouco, também não dá quando é muito. Não muda nada, porque fica só num plano para o futuro, num plano que nunca se realiza. E a obra de Deus só anda com pessoas dispostas a fazer hoje o que tem que ser feito. O chamado é para hoje, o chamado é urgente. Então, todo que é apenas proposto no coração, mas não realizado, se torna simplesmente uma teoria de que seria bom, de que seria legal, de que um dia eu vou fazer, de que um dia tudo vai estar tranquilo, e esse dia nunca vai chegar. Jesus chamou umas pessoas, eu falei aqui semana passada, irmãos, ele chamou gente que estava trabalhando, Mateus está sentado lá na coletoria cobrando impostos, Jesus olhou para ele e disse, vem. O que ele disse? Agora. Ou ele disse assim, não, Jesus, deixa acabar o expediente, que eu estou quase me liberando para não perder esse dia. Então deixa chegar minhas férias, deixa a aposentadoria pintar. Não, ele não disse isso, ele disse, é hoje. Pedro e seu irmão, nas redes, vem, largaram as redes, seguiram. João, seu irmão, a mesma coisa, você viu na Bíblia, é na hora. A obra de Deus só se faz com gente disposta. Disposição é o que é pedido e disposição hoje. Hoje. Há um pregador americano que eu já citei aqui algumas vezes, chamado Bill Bright, e ele diz uma frase aqui muito legal. Somos crentes na teoria e ateus na prática. Já pensou nisso? Na teoria eu sou crente. Mas na prática eu vivo como se não acreditasse em Deus. Na teoria eu venho à igreja, faço parte do culto, adoro, mas na prática, quando algum problema existe, aparece real, eu penso que Deus também não existe. Não é capaz de cuidar de mim, não é capaz de resolver os meus problemas. Então tudo fica no campo da teoria. E o caminho do amanhã, dizem, leva à cidade do nunca. Então a hora, irmãos, é agora. Por isso Davi disse precisamente, amando de Deus, quem está disposto hoje a ser liberal para Deus? E esse hoje é tão importante, queridos, talvez a gente não tenha a dimensão de como é importante o agora. Eu não estou dizendo que você não deve pensar no futuro, que você não pode programar sua vida, não é isso. Mas o que é possível fazer tem que ser feito. Aliás, a gente tem que entender que esse é um princípio. Deus, o nosso Deus, faz o impossível. Você crê? Eu creio no impossível. Mas o que é possível, Ele não vai fazer. Quem tem que fazer sou eu. Eu preciso fazer o possível. Há uma história que todo mundo conhece, lá em Lucas, capítulo número 19. A gente vai falar aqui de Zaqueu. Você conhece Zaqueu? Pelo menos por causa da música, todo mundo conhece Zaqueu, né? Zaqueu, ele teve uma decisão quando encontrou com Jesus. E o versículo 5 do capítulo 19 de Lucas diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu,
desce como? Depressa, pois me convém ficar que dia? Hoje na tua casa. Jesus já deu para ele um ultimato: Zaqueu, é agora, desce rápido, que hoje me convém ficar na tua casa. Já tinha uma opção aí, dizer: Senhor, não arrumei a casa, Senhor, está uma bagunça lá em casa, vai hoje não, vamos marcar para amanhã, eu vou pedir para a faxineira dar uma faxina, amanhã o senhor vai ter um almoço legal lhe esperando, aí o senhor vai, passa lá amanhã que vai estar tudo melhor, depois eu vou, Jesus. Não, agora, Zaqueu, depressa, Zaqueu, hoje, é hoje que eu quero entrar na sua casa, é hoje que eu quero mudar a sua vida. Irmãos, Deus tem pressa, sabia disso? Deus tem pressa. A única coisa que Deus não tem pressa é exercer o seu juízo. Disso Deus não tem pressa. Por isso Ele está nos dando tempo. Tempo. A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus renova a misericórdia dEle. Deus está adiando o juízo. Jesus ainda não voltou porque Deus está exercendo a sua misericórdia. Ainda está nos dando mais uma chance. Mas fora isso, para salvar, Deus tem pressa. Chegou para Zaqueu e diz: Zaqueu, é hoje o dia que eu vou na tua casa. E aí a Bíblia diz assim, que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Está aí. Zaqueu fez a primeira parte. Abriu sua casa, recebeu Jesus com alegria, atendeu o chamado imediato de Jesus. Hoje, agora, desce. Desceu e foi. Pronto. Pronto? Mais ou menos. Faltava uma coisa ainda. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O que aconteceu? Zaqueu recebeu Jesus com alegria, deu um banquete para Jesus, está tudo muito bonito até aquele momento. Podia acabar o banquete, ele se despedir, dar um beijo em Jesus. Jesus, passa aqui outro dia, gostei, fiquei muito feliz. Olha, fiquei emocionado do senhor vir na minha casa. Eu acho até que eu vou pensar em mudar de vida, sabe? Porque eu fiquei emocionado nesse culto, até chorei. Olha, eu senti Jesus falando comigo, correu uma lágrima aqui no culto. Sabe, olha, Deus falou comigo direitinho mesmo. Eu comecei a pensar, eu tenho que mudar umas coisas na minha vida. Mas depois, tá, Senhor? Depois a gente conversa aí. Preciso assistir mais uns cultos, que é para ver se essa verdade realmente pega, né? Aconteceu isso com Zaqueu, irmão? Não. É hoje o dia da salvação. Ele virou para todo mundo no meio, sem ninguém pedir, sem Jesus mandar, sem ninguém dar um toque nele. Ele levanta no meio do banquete e diz assim: hoje eu resolvo fazer uma coisa aqui diferente. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e as pessoas a quem eu roubei, ele roubou muita gente, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não pediu isso dele, mas a presença de Jesus mudou a sua vida e a decisão tinha que ser na hora. Irmão, isso daria certo se não fosse na hora? Ele teve a intenção. Olha, eu vendo Jesus aqui na minha mesa, eu fiquei, poxa, eu sou um cara safado, Jesus veio na minha casa, me deu maior moral. Pô, Jesus me prestigiou. Fiquei emocionado com o seu olhar, com as suas palavras, foi tão bom. Olha, eu fiquei pensando, sabe, fiquei tocado. Eu não posso mais roubar os outros. Eu tenho que dar alguma coisa para os pobres. Olha, eu vou dormir essa noite pensando nisso, sabe? Eu acho que amanhã eu vou fazer isso. Se fosse assim, você acha que acontecia? Não, não. Tudo que ficou só na intenção, rolou a lágrima, mas não virou ação. Lágrima seca, irmão. Não, de chorar, chora, daqui a pouco está rindo. A coisa passa. O que não for feito na hora, depois não é mais feito. Se ficar só no plano, no romantismo, eu fui tão tocado nesse culto, um dia eu vou me render a Jesus. Esse dia não chega nunca.
Ou eu me rendo, ou eu não me rendo. Ou eu entrego, ou eu não entrego. A decisão é urgente. Faz agora. Se a gente quer fazer algo para Deus, faz hoje. Quem está disposto hoje a ser liberal? Foi o berro de Davi ali, para tocar nos corações, para que houvesse uma decisão naquele dia, para que as coisas acontecessem. Voltando lá ao texto que a gente estava em 1 Crônicas, capítulo número 29, veja só o que diz o verso 5 e o verso 6. A gente já leu, vou lhe dizer de novo aqui, quem está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor, então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000, de 100 até os intendentes sobre as empresas, voluntariamente contribuíram, não é isso? E olha o verso 9 o que diz: o povo se alegrou com tudo que se fez, mais uma vez a palavra, voluntariamente, porque de coração íntegro é inteiro, deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Veja, é preciso esse mesmo sentimento, essa mesma disposição no coração de cada um que quer servir a Deus. Essa integralidade. Não se serve a Deus com o coração pela metade. Jesus disse assim: não se pode servir a dois senhores, porque o coração fica dividido. Ou você se devota a um ou ao outro. Você acaba agradando um, desagradando o outro. Porque não há meio coração. Eu tenho que ter o meu coração íntegro. Íntegro é inteiro. De todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é como a parte, não é o ventrículo direito, não é o ventrículo esquerdo, não é o átrio, é tudo. O coração todo voltado para Deus. A resposta das pessoas ao chamado de Davi foi uma disposição de todo o coração, com generosidade, com liberalidade, trouxeram ao Senhor com todo o seu coração envolvido nisso. Como eu disse a você já, Deus fez a mesma coisa por nós quando nos deu Jesus, seu único Filho. Amou de tal maneira que deu o unigênito para que ninguém pereça, bastando para isso crer nele. Esse amor inteiro, Jesus se deu por nós por inteiro. A Bíblia diz que Ele deu tudo, até todo o líquido do seu corpo saiu, sangue e água, tudo foi dado por nós. Não deu uma parte, mas deu tudo. Se deu por inteiro e se deu por amor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito a respeito desse amor que nós precisamos entender. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deu tudo como prova do seu amor, mesmo sem nenhum tipo de merecimento da nossa parte. Então, o que eu preciso pensar em relação a Deus? E aí eu quero explicar a você. Eu não estou aqui falando apenas de dízimos, de oferta, de dinheiro. Eu estou falando em tudo que a gente possa dar para Deus. Entre essas coisas está também o dinheiro. Mas o princípio não é só sobre o dinheiro. O princípio é amplo. Ele está muito amplo na nossa vida em relação a tudo que eu possa dar, o serviço que eu possa fazer, qualquer coisa que eu queira colocar diante de Deus. Deus não quer esmolas. O que isso quer dizer? Deus não quer o que me sobra. Você já viu esse princípio na Bíblia? E isso é tudo, não é só de dinheiro, como eu disse. Deus não quer o teu tempo livre. Ele quer o teu tempo ocupado também. Todos que Jesus chamou tinham ocupação, tinham trabalho. Nenhum que ele chamou estava lá, na sarjeta lá, cachorro lambendo a cara dele, ele diz assim: vem, me segue. Nenhum.
Todos estavam ocupados, trabalhando. Então Deus não quer o tempo livre de ninguém. Deus quer o seu tempo, todo ele, na prioridade que isso possa representar. E eu creio que você entende o que eu estou falando. Estou dizendo para ninguém parar de trabalhar. Estou dizendo qual é o princípio de Deus, de querer você, de querer o seu coração, totalmente dele. Quanto ao Senhor, diz a Bíblia, ele se mostra, se revela àqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente, não um pedaço, não uma parte. E a gente precisa entender. Então Deus não aceita a minha esmola, o que me sobra, o que não me faz falta, isso não é aceito por Deus. Um exemplo disso, agora falando especificamente da parte financeira, está em Lucas, capítulo número 21. Todo mundo conhece o texto, mas a gente precisa sempre lembrar dele. Lucas 21, do verso 1 ao 4, diz assim: estando Jesus a observar, olha o detalhe, observar. Jesus está observando. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus, diz a Bíblia. Jesus está observando tudo que a gente faz. Jesus observou as igrejas no Apocalipse, a quem ele endereçou as 7 cartas. Por quê? Porque ele observou. Ele viu o que acontecia dentro de cada uma delas. Ele via as virtudes e os defeitos de cada uma delas. E mandou João escrever a carta, porque ele sabia muito bem o que estava acontecendo em cada uma delas. Porque Jesus observa a igreja. Jesus me observa. Jesus observa você. Amém? Jesus olha para o que nós estamos fazendo. E mais do que as pessoas, porque as pessoas também nos observam. Certo? As pessoas observam você? Sim. Mas o que as pessoas podem ver de mim e de você? O que a gente mostra. O que a gente não mostra, ninguém pode ver, por mais que observe. Só se botar um Big Brother na sua casa, né? Umas câmeras escondidas lá e tal. Senão, ela só vê o que você mostra. Mas Deus é mais do que Big Brother. Deus vê tudo. E Ele está observando, como Jesus está aqui observando. E ao observar o templo, ele viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Ele viu. Mas viu também certa viúva pobre lançando ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Só quem podia saber disso era Jesus. Ninguém mais podia saber disso. Todo mundo que olhasse a senhorinha lá botando as moedinhas podia até perceber que ela era pobre e tal, mas não sabia que aquilo ali era tudo que ela tinha, era o teu sustento para até o final do mês. Ninguém sabia disso, só Jesus sabia. Enquanto outros muito ricos deitavam ali grandes quantidades de dinheiro e talvez impressionassem as pessoas pelo tamanho do volume que eles traziam ao gasofilácio. Todos poderiam observar isso, mas Jesus observou muito mais do que isso. Não impressionou a Jesus o volume que os ricos traziam para colocar no gasofilácio, mas impressionou a Jesus as 2 moedas pequenas que aquela senhora trouxe pelas circunstâncias da vida daquela senhora. Então, Jesus, ao observar, mostrou que ela deu mais do que todos. Ora, talvez o rabino lá do templo não gostasse muito daquela senhora. E talvez ele pensasse assim: se todo mundo der só 2 moedinhas, como é que eu vou sustentar esse templo? Não é verdade? Humanamente falando. Mas Jesus disse: ela deu mais do que todos os outros. Os outros todos deram do que sobrava. Ela deu do que faltava. Então, proporcionalmente, diante de Deus, ela deu mais do que todo mundo. Para mostrar o princípio de Deus de que Ele não aceita migalhas. Não há migalhas aqui. Jesus não olha para os valores, mas o quanto eles representam. Por isso aquela questão que a Luísa colocou muito bem ontem aqui também, se a pessoa quando está com pouco dinheiro não dá, quando estiver com muito também não dará. Porque não é o valor, mas é o quanto ele representa. Se eu ganho 1.000 e dou 100, 10%.
Se eu ganho 10 mil e dou 1.000, 10%. Quem deu 1.000 não deu mais do que quem deu 100, porque ambos deram 10%. Mas alguém que ganha menos e ainda dá mais, esse está dando mais do que todos os outros, independente de quanto alguém possa dar. Por quê? O princípio que Jesus apresentou. Não deu da sua fartura, deu da sua escassez, deu da sua falta. Esse é o princípio da liberalidade ensinado aqui pela Bíblia. Então, amados, o que o texto está nos dizendo aqui é isso. Versículo 5, voltando lá ao 1 Crônicas 29, eu volto à pergunta de Davi. Quem está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente para quem? Para o Senhor. É o último princípio que eu quero deixar aqui para nós. Tudo que fazemos, tudo que damos, damos ao Senhor. Davi estava construindo um templo. Ele disse, eu mesmo dei do meu ouro, da minha prata para o templo. Nós pegamos ouro para revestir objetos, pegamos prata para revestir paredes, fizemos isso, fizemos aquilo e tal. Estamos construindo um templo. Mas quando ele chama as pessoas para dar, liberalmente, hoje disponíveis, ele não diz deem para o templo, ele diz deem para o Senhor. Esse é um último princípio que eu quero compartilhar com você. Tudo pertence ao Senhor. Leia comigo o Salmo número 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. A terra, o mundo, quem habita, todos os bichos, todas as plantas, todos os recursos, tudo que existe aqui na terra e aqui na terra é gerado, pertence ao Senhor. Quando dou alguma coisa, dou ao Senhor. Quando entrego uma oferta, quando entrego um dízimo, é ao Senhor. Porque, de fato, em primeiro lugar, é dele. O fruto do meu trabalho pertence a ele. Tudo que eu faço para ele, pertence a ele. Porque ele é que me deu força para fazer. Ele é que me sustentou para trabalhar. Se trabalho em alguma área da igreja, se exerço algum ministério na igreja, o faço porque Deus me sustentou para fazê-lo. Me deu força, capacidade, dons para que eu possa exercer. Ninguém é bom, ninguém é especialista, ninguém é talentoso. Tudo recebemos do Senhor. Não temos nada de natural em nós. Então, quando fazemos qualquer coisa, seja na forma de trabalho, seja na forma de contribuição financeira, fazemos para o Senhor. Ninguém trabalha para a igreja. Ninguém dá dízimo para a igreja. Ninguém oferta para a igreja. Tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. Se não for assim, se o pensamento não for esse, minhocas vão crescer na sua cabeça. Se você acha que está dando algum dinheiro para a igreja, você vai esperar da igreja algum benefício pelo dinheiro que você está dando. Algumas pessoas fazem isso até quando pensam que estão dando para Deus. Aquele sentimento de troca, toma lá, dá cá. Senhor, estou sendo fiel aqui, vê se me abençoa, hein? Senão eu paro, hein? Nunca mais dou o dízimo, o senhor vai ficar de castigo. Se o senhor não me abençoar, eu não dou mais. Não é esse o sentimento de alguns? Então, queridos, se eu pensar que não é para o Senhor, certamente incorrerei neste erro. Então, amados, não damos para receber, e mesmo assim, Deus nos abençoa, porque Ele honra a sua palavra. Mesmo assim, Ele abençoa liberalmente. E quando Deus dá, a Bíblia diz que não tem medida. Não tem medida. Quando eu e você damos, nós medimos de alguma forma. Até o dízimo é uma medida. É 10%. Eu ainda fico com 90% reclamando. Mas é 10%. Tem uma medida. Agora, quando Deus me abençoa, o que diz a Bíblia? Dai e dar-se-vos-á.
No dar-se-vos-á vem um monte de acréscimo. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Veja como o que Deus dá é muito menos mensurável do que aquilo que eu dou. O que Deus me dá não tem medida, não tem limite. O que eu dou tem limite. Até o meu dia tem 24 horas, tem limite. Se eu der o meu dia inteirinho para Deus, tem limite. Deus não. Deus não tem limite quando nos dá alguma coisa. Então ninguém pode dar para receber. Ninguém pode dar esperando uma recompensa. Ninguém pode dar esperando ser visto pelos homens. Ninguém pode dar esperando ser aplaudido. Não é essa a nossa motivação. Se alguma coisa eu receber, primeiro é de Deus que eu devo esperar. Não dos homens, não da igreja, mas de Deus. Porque é a Ele que eu estou dando o meu trabalho. Quando eu trabalho, não espero o aplauso dos homens, não espero o reconhecimento das pessoas, não espero elogios da igreja, mas sei que Deus está contemplando o meu coração, que é totalmente dele. Quanto ao Senhor, seus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. É esse que Deus está buscando, irmãos. Não é de Deus, não é da igreja, é de Deus que as janelas dos céus se abrirão. Então é a Ele que eu devo ser fiel hoje. Quem está disposto hoje? É a pergunta do Senhor para nós. Que ela ecoe nos nossos corações. Pai, eu quero te pedir essa manhã que o nosso coração seja totalmente teu, submisso à tua vontade. Que a nossa vontade, Senhor, seja te obedecer. Que a nossa vontade seja liberalmente te dar a nossa vida. Não apenas dinheiro, não apenas tempo, mas a prioridade, a primazia que cabe ao Senhor. Tu tens a primazia sobre todas as coisas. Fala ao nosso coração essa manhã, Pai, mudando os nossos sentimentos, o nosso entendimento a esse respeito. Tira toda a contaminação da nossa mente, de que há sempre algo a receber em troca de qualquer coisa que façamos. Deus, levanta um povo aqui disposto hoje, Senhor, disposto na hora a trazer voluntariamente a Deus a sua vida, a sua oferta, o seu coração e colocar aos teus pés. É o que eu te peço, abençoa meus irmãos, abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça, minha vida dirigir. És o leiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo
Senhor, o nosso louvor.